Muito boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos, porque a gente está começando. Os Donos da Bola, nessa terça-feira já participe, @osdonosdabolaBA é o nosso endereço no Twitter. Olha só, hoje a gente começa aqui uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência do Bahia. Aqui nós vamos ouvir e discutir os planos e diretrizes dos que pretendem comandar o time tricolor até dezembro de 2014. O nosso convidado de hoje é Rui Cordeiro. Rui é pré-candidato à presidência do Bahia, e para debater junto com a gente, eu vou apresentar de lá para cá André Uzeda, meu querido amigo, jornalista do À Tarde. Seja bem-vindo, Zeda. Bom dia, boa tarde, Juliana, boa tarde aos convidados. Obrigado pelo convite. Obrigada a você pela presença. Rui Cordeiro, seja bem-vindo aos Donos da Bola. Aqui me sinto muito bem, rodeado de amigos e de uma apresentadora que já conquistou o coração de todos os baianos. Obrigada. Parceiro Dito Lopes, tudo bem? Tudo bem, parceiro, em todos os sentidos. O coração, grande profissional, realmente. A matéria que ela fez ontem, no último sábado, foi pauta ontem em Salvador. Tudo bem, Juliana? Vamos tentar saber as propostas aí do Rui Cordeiro para a presidência do Bahia. Isso mesmo. Então eu vou começar logo aqui essa série de perguntas, porque eu tenho certeza que o Zeda também tem, você Dito, inclusive eu depois queria também que André Uzeda falasse, porque você, torcedor, possa saber que ele também tem um papel importante nesse passo de democratização do Esporte Clube Bahia, porque sempre cobrou muito, sempre fez matérias investigativas importantíssimas e que poucos tiveram essa coragem. Mesmo com essa cara de menino. Mesmo com essa cara de menino, mas o conhecimento mora aí. Rui, você já tentou 2 vezes a eleição e nessa terceira agora, quais são seus principais objetivos? Eu queria que você falasse um pouco desse momento importante também que o Bahia vem vivendo. Pois não. Olha, eu sempre postulei a candidatura apresentando os projetos para a administração do Bahia. Não é uma candidatura personalista, é uma candidatura que tem projetos e feitos por uma equipe, né? Uma equipe que tem me ajudado muito ao longo desses anos. Em 2008, eu elaborei com meus amigos e colaboradores o projeto Grande Bahia, completo. Agora, eu fui a São Paulo, está aqui, e tive uma reunião com professores e mestres do curso de gestão esportiva e fizemos esse trabalho que se resume em diagnóstico, planejamento e gestão. Porque são pessoas que são professores do curso de gestão esportiva, tem um baiano e mais 3 outros, cada um numa área. Um na área de marketing, outro na área de futebol, outro na área jurídica e outro na área contábil. Inclusive, o professor Edson Itiura, que faz o estudo da parte contábil dos clubes, ele é o autor da norma brasileira de contabilidade para clubes de futebol. É uma autoridade no assunto. Uma pessoa que está elaborando a norma brasileira que vai regular a contabilidade de todos os clubes de futebol do Brasil. É esta pessoa que eu quero para fazer a contabilidade do Bahia, focada especificamente para um clube de futebol. Gestão profissional é isto. Gestão com amigos e amadores não faz parte do meu projeto. O Zeda, Dito, fiquem à vontade. Queria fazer uma pergunta ao candidato Rui. Já que você tocou nessa área contábil, é o seguinte, na Assembleia do último sábado, foram aprovados 5 pontos, né, de reforma do Estatuto do Bahia, sendo que um ponto é inédito entre os clubes de futebol brasileiro, que é a remuneração para o cargo de presidente. Então, minha pergunta ao candidato é o seguinte: como a Assembleia não definiu qual seria o salário desse candidato, queria saber que, de uma maneira assim, direta, o senhor pudesse indicar qual é o salário que o senhor acha compatível para o presidente do Esporte Clube Bahia receber. André, só podia partir de você uma pergunta tão inteligente. Está previsto na reforma estatutária que esse salário será estipulado pelo Conselho Deliberativo. Na minha gestão, o Conselho terá voz, representará os sócios através das específicas funções do Conselho. Então, quem vai definir isso é o Conselho. O valor que o Conselho definir, eu aceito. Assino embaixo. Eu acompanhei as 2 últimas vezes que o Rui Cordeiro participou desse pleito, né, querendo ser presidente do Bahia, e eu me lembro muito bem, uma vez com Marcelo Guimarães pai e a última em 2008 com Marcelo Guimarães filho. Mas você nunca aceitou apoio, né? Você sempre fez questão de dizer que você não era a situação, não era oposição, não era de ninguém, era Rui Cordeiro. Por quê, Rui? Porque as propostas das pessoas que estavam gerindo o clube
e participaram de gestões anteriores, nenhuma delas focava o que eu queria: abertura, democracia, transparência. Eram propostas antiquadas, propostas personalistas. E eu nunca aceitei proposta personalista partisse de ninguém. Sou uma pessoa que não sou acostumada a ter chefe, pois nunca tive na minha vida. E vou continuar assim. Rui, tem uma pergunta aqui do Anderson do Rosário. Ele queria saber os nomes para compor a sua diretoria, caso seja eleito, e aí eu vou estender. O senhor já tem nomes para a sua chapa? Olha, nós temos... A chapa será um presidente e um vice-presidente. Os diretores serão pessoas contratadas, pessoas que poderão ser demitidas e contratadas outras pessoas. É cargo de confiança do presidente. Essas pessoas eu só vou pensar... Tenho muitos nomes. Aqui mesmo, esses 4 que trabalharam aqui são potencialmente nomes de excelente qualidade. Um deles, inclusive, ganhou um título de entre os 4 melhores administradores de futebol do Brasil. O André Escuro. Está aqui. Porém, para a chapa, eu estou montando hoje a chapa do Conselho. Nós já temos 94 nomes, faltamos 6. Por quê? Porque precisamos fazer uma chapa consultando. O método antigo era o seguinte: colocava-se no conselho, às vezes a pessoa nem sabia que tinha sido escolhido para o conselho. Comigo não vai ser assim. A pessoa vai saber, quer ser conselheiro do Bahia, quer assumir essa responsabilidade, será convocado para o conselho. De outra forma, não vai fazer parte do conselho. Estão entre os novos sócios ou os antigos sócios? E o vice já tem o nome? Pelo estatuto apresentado agora e aprovado, só poderá ser conselheiro os antigos sócios. São cerca de 720, onde nesses 720 nós vamos tirar 100 para o conselho. Hoje de manhã fiz um contato com um advogado, um nome de alto conceito, principalmente o pai dele, que foi um ex-presidente do clube, o professor Orlando Gomes. Eu pretendo solicitar um dos filhos do professor Orlando Gomes, que foram meus colegas, meus amigos, a honraria de ser presidente do Bahia. É um nome de peso, um nome que a Bahia toda respeita. Porém, temos outras alternativas. No Bahia, o que não faltam são nomes bons. Escolhas mal feitas são outras coisas. Não tem nada a ver com nomes bons. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor também, que é nesse campo também dos nomes, né? Que o torcedor quer saber quem são os nomes de apoio de cada candidato. E nos bastidores da eleição do Bahia se fala que o senhor tem o apoio do Ricardo Maracajá, que é neto do ex-presidente Paulo Maracajá, hoje no Tribunal de Contas dos Municípios, e do advogado César Oliveira, que o próprio se declara sendo um herdeiro político de Osório Vilas Boas. Então, minha primeira pergunta é a seguinte: se eles realmente fazem parte da sua campanha, da campanha do senhor? E a segunda é: o senhor acha que é compatível manter um herdeiro político de Maracajá e um de Osório, nesse momento que o torcedor pede abertura dos clubes, pede transparência? Se é compatível esses 2 nomes de herdeiros que não zelavam tanto por democracia, nesse momento que o torcedor está pedindo abertura do clube? Olha, não costumo expurgar pessoas e não tenho preconceito quanto a uma pessoa que faz parte de uma terceira geração. Não se pode macular um jovem só por falhas ou erros do seu avô. Isso é inconcebível para um homem democrático como eu. Se ele quiser votar em mim, estou aberto a ter o voto dele. Agora, ele não faz parte da minha campanha, nenhum dos dois, por sinal. Nenhum dos dois. Agora, se eles quiserem votar em mim, eu aceito o voto de qualquer tricolor. Não faço distinção. Agora, não fazem parte da minha campanha, não tem participação com nenhuma proposta, não tem nenhum sentido eles estarem me apoiando no momento. Até porque, segundo eu soube, o avô, o conselheiro Paulo Maracajá, irá apoiar o Fernando Schmidt. O Fernando Schmidt convocou o Maracajá para o Bahia, é até justo, porque quando o Schmidt foi presidente, o vice de futebol dele, trazido por ele, foi o colega de faculdade e amigo Paulo Maracajá, que depois levou Marcelo Guimarães. Então, a sequência de Schmidt é Schmidt, Maracajá, Marcelo Guimarães. Essa é a sequência. Não vejo nada demais até que depois dessa gestão, o Paulo Maracajá seja até o candidato apoiado por Schmidt. São colegas, amigos, e o que é que eu tenho a ver com isso? Não tenho oposição nenhuma ao que as outras pessoas fazem. Eu tenho o meu projeto, é independente. Sabe quem me lidera? A torcida tricolor. Esses eu tenho a obrigação de ouvir e ouço. Os outros, paciência. Conheço, prezo, não tenho nada contra pessoal. Agora,
Não ouço a torcida tricolor. Mas sobre a primeira pergunta que eu fiz ainda, Rui, muitos daqueles que participaram das outras eleições estiveram à frente também nessa campanha aí do novo Bahia, da abertura do Bahia, e você disse que nunca ficou de um lado nem do outro porque a sua proposta era diferente da que eles queriam. Vendo esse momento atual do Bahia, do que aconteceu com o apoio deles, não quero citar nomes aqui, mas com o apoio deles, você não acha que alguns deles poderiam estar também junto com essa sua proposta? Concordo, e todos apoiaram a mim. Por quê? Quem foi que fez as primeiras lutas para a democratização do clube? Quem tem aqui carta protocolada pedindo eleição direta? Não é de boca, não, protocolada. Quem tem carta pedindo a renúncia de Marcelo Guimarães Filho? Quem foi à luta contra a família Guimarães, no Bahia? Rui Cordeiro. Convoquei vários. Fui a Brasília, conversei com um, com outro. E tal, não sei o quê, tal, é desunião. O clube está disputando agora o campeonato, isso pode criar problema. Cada um tinha uma desculpa. Foram omissos. Rui Cordeiro não foi omisso. Foi à luta. E vou novamente. Quem foram essas pessoas? Olha, todos esses que estão hoje, graças a Deus, voltaram atrás, lutaram pela democratização, aplaudo essa atitude deles. Agora, nunca quiseram lutar para democratizar o clube se expondo. Eu não, me expus, levei soco, agressões verbais, pontapés, não corri da luta, como não vou correr agora. Por isso, vou ganhar a eleição nos braços da torcida do Bahia. O apoio que eu quero é da torcida do Bahia. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dos seus projetos e se 1 ano e 4 meses é pouco, se o senhor concorda desse primeiro mandato ser realmente só de 1 ano e 4 meses ou deveria tapar o que seria de Marcelo Guimarães Filho e cumprir mais um mandato? Votei por esse sistema. Então, acho que esse sistema, no momento, é válido. Não tenho ambições pessoais de continuismo. Não quero saber levar 4, 5, 10 anos de presidente. Isso não me interessa. Eu quero esse momento para, inclusive, alavancar a democracia. Democracia, transparência e profissionalismo. Vou plantar as bases. Quem vier não vai poder sair disso, porque eu vou deixar essas bases plantadas. O candidato Rui, gostaria de saber assim, do senhor, o senhor falou já da gestão de Marcelo Guimarães, que não apoia, que foi contrário. Queria saber o que dessa gestão do ex-presidente o senhor manteria como um projeto, assim, em que área poderia haver uma continuidade e no que haveria uma ruptura. E nessa área do futebol, por exemplo, o gestor Anderson Barros, o senhor manteria ele no cargo, sendo eleito presidente, repensaria o futebol? Como é que funcionaria isso? Jamais demito uma pessoa sem ouvi-la. Jamais tomo uma providência sem diálogo. Vou conhecer Anderson Barros, vou conversar com ele, vou saber dos propósitos dele e vou pesquisar a vida pregressa dele, passada, nos clubes onde ele atuou. Se eu chegar à conclusão que ele é bom para o Bahia, ele fica. Se eu chegar à conclusão, eu e meus companheiros, que ele não é bom para o Bahia, ele não fica. Rui, na década de 90, eu que já estou no Bahia há muito tempo acompanhando o futebol do Bahia, você estava muito mais presente, a gente ouvia falar muito mais em Rui Cordeiro. De um tempo para cá, me parece que você se afastou um pouco. Dessa diretoria destituída, você se colocou à disposição para algum auxílio, alguma ajuda, para participar, inclusive, da diretoria, do momento do clube? Jamais quis participar com essas diretorias comandadas por Marcelo Guimarães, pai e filho. Jamais quis participar. Uma certa feita foi pedida uma ajuda a mim e eu respondi da seguinte forma: para o Bahia, no meu dicionário não existe a palavra não. Para o Bahia. E pude colaborar com o clube para resolver um problema grave do clube. Faria isso com qualquer presidente, porque acima dos presidentes está o Esporte Clube Bahia. Temos que pensar com grandeza e não com essa coisa de fulano é isso, fulano é aquilo. Ou gosto ou não gosto. Eu gosto do Bahia. Para ajudar o Bahia, qualquer presidente que entrar, qualquer que seja o resultado dessa eleição, não temos outros candidatos, digo isso a todos eles aqui, estarei no dia 7 de setembro ao lado deles. Não vou estar porque vou vencer a eleição. Agora, quero que os 2 ou 3 que sejam candidatos, vou procurá-los para que eles estejam ao meu lado, porque não admito
que não ajudem o Bahia. Nenhum deles. Todos têm a obrigação de ajudar o Bahia. Rui, então perguntas aqui dos nossos telespectadores. Primeiro, o Daniel Neto pergunta se por um acaso a torcida achar o salário do presidente alto e protestasse contra, o que você faria? Olha, esse assunto está entregue ao Conselho Deliberativo. Eu tenho absoluta certeza que o Conselho vai estipular um valor condizente com a realidade do futebol brasileiro. O interventor atual, segundo informações e segundo a sentença, tem um salário estipulado em R$60 mil. Eu acho muito alto, altíssimo. Vou dizer isso ao Conselho. Agora, eu não vou induzir o Conselho a valor nenhum. Seria antiético de minha parte. O Conselho vai ficar livre, soberano, para definir. E o valor que o Conselho definir, eu aceitarei rindo, feliz da vida. Certo. E você concorda que um presidente de clube de futebol, ele tem que chegar às 7 da manhã e não ter horário para sair, se dedicar integralmente ao clube? Olha, eu sou um homem do trabalho. Construí a minha vida do trabalho. Ao me formar em engenharia, 42 anos passados, meu patrimônio era o meu diploma de engenheiro civil. Graças a Deus. Hoje não é mais. Por quê? Por conta do trabalho. Então, para mim, chegar às 7 da manhã e sair 10 da noite, é como dizem os baianos, é café pequeno. Farei isso feliz da vida, rindo à toa, porque sou acostumado a trabalhar. Trabalho a semana inteira aqui, final de semana ainda vou para a fazenda carregar pedra. Integralmente ao clube? Integralmente. O Bahia merece. Um ponto que eu queria abordar com o senhor também, inclusive dando a oportunidade para o senhor poder se explicar nesse assunto que já tem sido veiculado na internet com a exaustão. Alguns blogs já começaram a noticiar que o senhor é proprietário de uma marca do Esporte Clube Bahia, registrada na junta comercial, uma marca do clube. Então, queria que você pudesse explicar para o torcedor o que é isso, se isso de fato existe, o que diz respeito a essa informação. Essa é a melhor pergunta do dia. Meus amigos, a marca do Esporte Clube Bahia está registrada até 2021 no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Fiquem tranquilos, até 2021. Está registrada, paga o registro, não existe isso, está registrado no INPE. Existem classes de uso. Por exemplo, a Chevrolet tem a classe Celta, para ela fazer o carro Celta. Você pode abrir um restaurante com o nome de Celta, não tem problema nenhum. A Chevrolet não vai lhe impugnar, porque ela só registrou Celta para automóvel. O São Paulo Futebol Clube tem 80 classes de marca registradas. Sabe quantas tem o Esporte Clube Bahia? 0. Nenhuma. Eu, como empresário e proprietário de algumas marcas, tive essa informação através da empresa que me dá assessoria. E fiquei pasmo, perplexo. Há um risco, qualquer pessoa, ou física ou jurídica, pode requisitar uma dessas 80 classes legalmente, não é crime. A empresa disse, olha, o senhor tem que tomar cuidado, blinde essas classes, porque qualquer um desses dirigentes do Bahia poderá fazê-lo e ficar com a classe de marca. Eu não poderia blindar 80, o custo era altíssimo. Blindei 3. E no dia 22 de julho, após o Carlos Reitz assumir, eu passei essas marcas documentalmente. Vou até lhe entregar um presente aqui, esse documento. Quais foram as 3 que o senhor requisitou? As 3 mais perigosas de uso: vestuário, brindes e programas esportivos. O Bahia usa e não tem domínio da classe. Mas o senhor chegou a fazer uso dessas marcas? Não, só essas 3 que eram as perigosas. O Bahia tem mais 70, 80 classes em aberto. Já chamei a atenção do Reitz para ele providenciar. Inclusive, a empresa que nos dá assessoria está indo lá amanhã às 10h30, ter uma reunião com o interventor para resolver essa questão para o Bahia. Não só as 3 que eu consegui blindar, outras. O Bahia poderá blindar mais 80 classes de marca. Não é a marca, quero deixar bem claro. Quem não entende disso, quem não está no meio empresarial, confunde as coisas. Uma coisa é a marca, outra coisa é classe de uso. Apenas eu blindei 3 classes de uso, gastei dinheiro para isso, graças a Deus, mas isolei de qualquer outra pessoa, física ou jurídica, usar. E outra coisa, esses processos estão em andamento.
não pertence nem à minha empresa. Por quê? Porque são 3, 4 anos para você conseguir registrar uma marca, uma classe de marca. Tem auditorias, tem publicação em diário oficial. As coisas não são fáceis no meio empresarial. Muita gente que pensa que ser empresário é ficar sentado esperando cair o dinheiro na sua conta. Não é assim. É lutando e trabalhando. Quando o senhor disse que era perigoso manter essas marcas, deixar disponível, era perigoso por quê? O que é que poderia acontecer? Qualquer um, eu sugeri até à empresa procurar a gestão anterior. O senhor não faça isso porque eles podem, qualquer pessoa ligada ao clube ou uma terceira pessoa, uma empresa, eles podem blindar a marca da mesma forma, requisitar a marca como propriedade privada deles. Hoje, por esse documento que eu lhe entreguei, já está na posse do Hatz, Carlos Hatz. Rui, eu tenho uma pergunta aqui para você, para a gente ir para o intervalo, do Guto Nascimento. Ele pergunta se não seria melhor compor uma chapa com Antônio Tilemon, vocês se juntarem. Existe essa possibilidade? Já conversaram, já pensaram em algo assim? Olha, eu não tenho pessoalmente nada contra nenhum dos candidatos. Estou bem, estou lá na Fonte Nova, converso com todos eles, são pessoas educadas, corteses, todas sócias do Bahia. Eu não cultivo essas coisas de animosidade pessoal contra ninguém. Agora, eu vou ser candidato e espero que Tilemon também seja. Sobre o Fernando Schmidt, você acompanhou a administração dele na década de 70 no Bahia, a gente sabe disso. O que achou da administração do Fernando Schmidt naquela oportunidade? Olha, inclusive, quando o Bahia foi jogar em Vitória da Conquista, eu jantei com o Schmidt lá, recepcionando o pessoal do Bahia. Eu e o Raul Ferraz, que era o presidente do Conquista, meu dileto amigo. Eu gosto muito dele, é uma pessoa de fino trato e tal. Agora, ele é um candidato, tem as plataformas dele, que aliás eu não vi ainda, não conheço. Eu já coloquei as minhas na internet para serem debatidas, para vocês discutirem. Trouxe uma cópia para vocês aqui. Porque esse aqui, eu não sou dono da verdade não, meus amigos. Eu fiz um projeto, quero a participação de todos, quero a discussão. Por isso que eu estou propondo aqui na Band, né, já fiz isso em outras oportunidades, desde o sábado que eu proponho, o debate entre os candidatos, para a torcida tricolor conhecer quem são os candidatos. É a melhor coisa que tem. Ninguém deve votar no escuro. Eu quero voto assim. Quem tem história de luta, é isso que eu quero. Minha posição é essa, eu não tenho rivalidade, objeção a ninguém, nem nada. Tá certo, Rui. A gente essa semana está iniciando essa série de entrevistas com os pré-candidatos e vamos sim realizar esse debate. Tá faltando só o edital sair e as candidaturas serem confirmadas para que melhor a gente notícia possa do fazer dia. Esse debate. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho tem as notícias do Vitória e vamos conversar mais com Rui Cordeiro e André Uzeda. Vai falar sobre as matérias polêmicas que ele já fez. Fica aí. Estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você nessa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Hoje o nosso convidado é Rui Cordeiro. Amanhã a gente tem Evaldo Jorge aqui no estúdio também. E ali André Uzeda, jornalista do À Tarde. Você, torcedor tricolor principalmente, já ouviu falar muito do Uzeda. Alguns não conheciam a fisionomia, agora estão conhecendo, porque ele aceitou vir na televisão. Não é o filho dele, não, é ele mesmo. Para nossa honra, ele aceitou. Eu queria que você falasse um pouquinho, André, de como você começou esse seu lado investigativo e como você teve essa coragem de peitar pessoas em que alguns falavam, sabiam de fato o que acontecia, mas ficavam ali quietinhos. Não vou me meter nisso não. E você foi lá e iniciou tudo. Sim. Foi importante, né? Inicialmente o apoio da empresa, né? O Jornal à Tarde, que a gente pôde realizar as matérias, né? Teve o respaldo de poder fazer. E uma das primeiras matérias que a gente fez nesse intuito foi em parceria com o Daniel Doria, né, que é um colega do lado do Jornal à Tarde. A gente fez uma matéria sobre o caso Cáutio, desvendando essa série de problemas na base do Bahia, em que jogadores eram negociados e essa empresa Cáutio recebia 20% desses jogadores. Foi assim com o Felipe e também com o Maranhão. E hoje, inclusive, essa investigação deu fruto a uma investigação mais aprofundada. Nossa matéria deu fruto à investigação do Ministério Público Federal que está acontecendo, investigando esse caso do Bahia. Então, foi uma matéria assim, bem sucedida nesse ponto, que além de desvendar para o leitor, para o torcedor, isso que acontecia, né, na base do Bahia, está dando origem a essa investigação do Ministério Público Federal,
o procurador, fugiu o nome dele agora, mas ele é um procurador bastante sério e tal, ele que está dando encaminhamento. Então, já foi ouvido, inclusive, o Hatz, já foi ouvido. O contador do Bahia também já foi ouvido, o Raimundo Vieira, né? Não era funcionário do clube, mas prestava serviço. Então, isso mostra o desmembramento dessa matéria, né? Foi uma matéria bastante importante, que teve repercussões assim, não tão positivas para mim, porque teve um período, inclusive, que eu fui agredido por funcionários do próprio Bahia por conta disso, agredido verbalmente na internet, mas faz parte, né? Então, foi um ato bacana, né, ter existido, o jornal ter apoiado, a gente pôde realizar essa matéria e a gente está dando prosseguimento com uma série também de matérias, acompanhando a intervenção e mostrando uma série de problemas que aconteciam na gestão do ex-presidente Marcelo Guimarães Filho. É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais com o Uzeda e com o Dr. Rui. O Daniel Groi fala um abraço ao mestre André Uzeda. Já está aqui ganhando uma legião também no nosso Twitter. Agora vamos falar um pouquinho da preparação do Vitória nessa semana. Vamos ver o que está acontecendo lá pelo Barradão. Pode soltar. 28 anos de idade e passagens elogiadas por Curitiba e o Palmeiras no primeiro semestre desse ano. Assim, Ayrton chega para ocupar uma vaga na problemática lateral direita do Vitória. Depender de mim, eu estou à disposição o mais rápido possível aí do treinador, do professor Caio, de poder ajudar a equipe o mais rápido possível e regularizando toda a documentação, estou à disposição. Para se ter uma ideia do problema, Nino Paraíba está contundido, Daniel Borges não aprovou, Gabriel, zagueiro improvisado, foi vendido, Dimas é o atual titular. Quem sabe até Ayrton estrear, né? Eu quero estar à disposição o mais rápido possível, independente de qual adversário seja, mas sempre estar ajudando da melhor maneira possível. E não vejo a hora de poder estar estreando aí para ajudar a equipe. E o torcedor pode esperar um lateral que avança, mas que sabe defender na toca do Leão. Eu acredito que eu sou um lateral até mais ofensivo. Eu ataco bastante, apoio bastante, mas também procuro sempre estar ali fechadinho para ajudar a nossa zaga, que acho que a primeira coisa que um lateral tem que fazer ali é marcar bem, para depois sair com qualidade e poder ajudar no apoio à nossa equipe. Quem também apareceu por lá foi o atacante alemão. Por não ter espaço na Ponte Preta, onde o William é o artilheiro, o jogador decidiu buscar novos ares. Fez exames médicos no Vitória. Alemão e Ayrton vêm por empréstimo e ficam até o fim do ano. Pois é, o alemão apareceu, o Ayrton foi apresentado, mas o Thiago Carvalho não vem mais. O jogador do Cruzeiro foi reprovado nos exames médicos e assim o Vitória optou por não contratá-lo. Por falar no DM rubro-negro, os doutores daqui ficaram preocupados mesmo com o goleiro Wilson. O Wilson sentiu uma dor na coxa direita durante o jogo, chegou a reclamação para a gente pós-jogo. Hoje a gente examinou o jogador está bem melhor em relação da dor, ainda tem um pouco de dor na face anterior. Foi feito um exame de imagem que constatou um edema bem discreto, então a gente está tratando e a gente acredita que o jogador está no jogo de quarta-feira sem problema. Sem Thiago, o Vitória vai para cima com o que tem, mas sem 4 atletas, todos poupados pela comissão técnica. Cáceres, Luiz Alberto, Renato Cajá e Vander não vão nem para o banco. Escudeiro também não foi relacionado. O Escudeiro fará exame de imagem amanhã pela manhã para definir se está curado. A partir daí a gente libera ele para o departamento físico. Depois da viagem do domingo não foi apresentado nenhum jogador com queixa específica. O Max não apresentou o departamento médico, fez o treinamento que os jogadores que jogaram o tempo todo fizeram, sem nenhuma queixa. Então, do ponto de vista médico, a gente não teve nenhuma recomendação específica de poupar jogador. Tá aí os esclarecimentos. Doutor Dito, eu queria que você falasse dessa decisão de poupar jogadores para essa partida e também desses novos reforços chegando. Eu não concordo, eu não posso concordar, nem pelo lado do Vitória, nem pelo lado do Bahia. Ora, a gente briga tanto e se fala tanto o ano inteiro de Bahia e Vitória poderem, pelo menos, ficar na competição, na Sul-Americana. Não deu para chegar na Libertadores da América, não deu para ficar na intermediária ali, mas vamos brigar pela Sul-Americana. Há pouco tempo, eu me lembro, tinha muita gente torcendo
acontecendo e aconteceu uma vibração, porque o Bahia não estava na Sul-Americana. Pela classificação de alguns clubes à Copa do Brasil, o Bahia passou a ter a participação na Sul-Americana. E o Vitória da mesma forma. Então, de repente, você tem a possibilidade de fazer até usar essa competição como marketing para o clube, é uma competição internacional. Aí você vai poupar os jogadores, você não vai dar atenção a essa competição. Aí passa a competição a ficar em segundo plano, para você lutar por uma classificação sul-americana para o ano que vem. Eu não entendo, essa conta não bate na minha cabeça. Então você vai poupar, podendo o Vitória passar agora pelo Curitiba, que está muito bem dentro da competição do Campeonato Brasileiro, mas não é um grande time do futebol brasileiro. Então seria a oportunidade de Vitória e já para enfrentar adversários internacionais. Eu lamento essa decisão, acho que era a oportunidade de Vitória ter um título, quem sabe, sul-americano. E os novos reforços, Ayrton e Alemão? 2 bons jogadores. Ayrton muito bem, um jogador conhecido, com grandes competições nacionais, com a última participação no primeiro semestre no Palmeiras, muito bom jogador. E o Alemão do Guarantiguetão ano passado, com um time horroroso, e ele se destacava porque ele fazia gols em quase todas as partidas. Então, 2 boas contratações, mas não eram as prioridades do Vitória, não. É claro que para a lateral direita, o Vitória, quando não tem Nino, é um terror o time do Vitória, mas o centroavante não era prioridade. Cadê os zagueiros? O Vitória não vai ter o Vitor Ramos no jogo contra o Santos, Renier vai ter que jogar com o Fabrício, que para muitos torcedores não vão nem para o banco de reserva no time dos torcedores. Então o Vitória precisa urgentemente contratar pelo menos 2 zagueiros. Vamos voltar agora a sabatinar Rui Cordeiro, que está aqui como pré-candidato à presidência do Bahia. Primeiro vou mandar os recados para André Uzeda, que são muitos. Priscila Guiar fala: André Uzeda faz jus ao time de jornalista que honram a sua profissão. Sou fã dele e do seu trabalho. Olívia Soares: o André Uzeda representa com dignidade e competência o jornalismo baiano, renova a nossa esperança. Clube feminino. Adriano Fonseca: André Uzeda representando a nação tricolor, parabéns por tudo que fez e ainda faz. Saudações tricolores, está ganhando uma legião. Ele de grande doutor Adriano Fonseca, filho do Dr. Rio Celestino. Não sei se é ele aqui, não. Eu acho que é outro aqui. Pela foto parece que não é ele, não. Alex Barros Filho: sou amigo pessoal de Rui. Gostaria de saber se ele indicaria algum nome depois do seu mandato de 1 ano e 4 meses. Quem assina aqui é Léo Matos. Olha, estamos a 1 ano e 4 meses da futura eleição. Seria muito prematuro a gente já ter uma pessoa pré-determinada para ser o nosso candidato. Teremos um candidato que será vitorioso. Porém, vamos ver o desempenho de cada um nas suas funções dentro do clube para escolher aquele que melhor tiver condições de ser o futuro presidente. Está muito cedo para a gente pensar nisso ainda. Sendo eleito, Rui, você tentaria mudar o estatuto para uma eleição maior, você ter mais tempo para trabalhar, fora esses 1 ano e 4 meses, esse 1 ano e 4 meses, mais 3 anos? Olha, essa proposta eu não farei nem ao Conselho, nem à Assembleia. Qualquer sócio poderá fazê-la. Eu não farei. Isso eu posso lhe garantir. A depender de como está o mandato, se um sócio fizer, eu nada posso impedir. Nem vou incentivar esse tipo de proposta. Porém, não sou eu que vou dizer alguém que não faz. Contra ou a favor? Eu sou contra. Eu acho que deve se cumprir a regra do jogo que foi estabelecida. Mas o senhor seria candidato a essa reeleição se o sócio fizesse ou o senhor abdica disso? Não, eu não quero ser candidato mais. Eu, sendo eleito agora, eu não serei mais candidato. 1 ano e 4 meses daria para você fazer o trabalho? Não é muita coisa para arrumar em pouco tempo? Vocês não sabem qual é a minha intenção de ser presidente da Bahia. É somente um sonho. Eu quero realizar esse sonho. Se você me propuser 6 meses, eu aceito. Mas isso se torna só um desejo pessoal? Ou tenho planos, tenho ideias, quero colocá-las em prática. Ideias que eu sei que vão frutificar. O que é que eu quero? Chamar a torcida para dentro do clube. Sempre foi minha meta. Sócio e torcida dentro do clube. Nós vamos fazer o sócio de 0 ano a 11 anos. Sócio infantil. De 11 a 16, sócio juvenil. A partir de 16, sócio votante, adulto e votante, vai ter direito a voto, como é na Constituição brasileira. O eleitor brasileiro tem direito a votar a partir dos 16 anos. Nós vamos fazer isso. Queria só pedir aqui um pequeno minuto, um minutinho aqui, para desejar muitas felicidades à nossa musa tricolor, eleita agora, Carol Muniz. É uma pessoa que eu conheço muito bem a família, é uma família maravilhosa. Carol merece e vai representar muito bem o Bahia. Tricolor 1987.
há algum projeto de parcerias com clubes do interior da Bahia ou de outras praças? Isso é importante demais. Não falo nem só especificamente disso, Rui, mas você já tem projetos para caso seja eleito? Já. O clube que nós pretendemos fazer uma parceria é o Esporte Clube Ipiranga, o mais querido. Nós já temos um trabalho em parceria com o Ipiranga, nós já preparamos um projeto, já está na Alemanha. O Ipiranga pretende fazer uma parceria com o Borussia Dortmund e nós estamos colaborando já nesse projeto do Ipiranga há alguns meses. O Ipiranga tem muita afinidade com o Bahia. O Ipiranga foi o mais querido, atualmente o mais querido é o Bahia. Então nós vamos juntar o passado e o presente para chegarmos a um futuro grandioso. Ô Rui, a gente sabe que no futebol a base é muito importante. Por exemplo, você ter campo para treinamento, você ter uma boa concentração, você ter boa aparelhagem na sua academia do clube. Com certeza tudo isso é muito importante, mas o torcedor quer título. O torcedor de futebol, o importante para o torcedor é ver o seu time ganhando, é ver o seu time na frente dos outros clubes. Para o futebol, o Bahia tem hoje uma receita em torno de 5 a 6 milhões de reais por mês. Você pretende usar esse dinheiro dentro do futebol, armar um time forte, com jogadores que hoje, para muitos aqui, sonham, né? Jogador que hoje é primeiro nível, nível de seleção brasileira. É o seu pensamento principal? Você teria isso como meta? Nós temos que ter grandes craques no Bahia. O Bahia sempre teve grandes craques. Bobô, Cláudio Adão. Então nós não vamos... Não, mas Bobô foi tirado daqui. Foi tirado daqui, mas um craque... grandes craques. Vamos contratar grandes craques. Agora vamos contratar poucos e bons. Não caminhão de ex-jogadores em atividade. Esses caminhões que foram contratados aí não vão mais entrar no Bahia. Nós vamos contratar poucos e de altíssima qualidade. Gente, como se dizia antigamente, que desceu do aeroporto, do avião, recebeu a camisa de titular. Gente para jogar. Jogadores comprometidos, jogadores que precisam zelar pelo nome que fizeram, grandes nomes, e mesclar com jogadores da base e jogadores do futebol baiano, como o Bahia sempre fez e foi campeão brasileiro assim, e será tricampeão dessa mesma forma. Seu candidato, eu lhe pergunto então nessa mesma linha, o que é que o senhor pretende fazer para ampliar a receita do clube, do Bahia? A gente sabe que os grandes clubes brasileiros hoje, eles faturam muito mais do que o Bahia recebe. Então, quais seriam suas medidas? O Bahia hoje é muito refém da cota de televisão e não tem outras fontes de renda. Se o senhor fala de trazer grandes jogadores, qual seria a medida? Eu vou estender aqui só um parêntese, porque tem muitas perguntas de torcedores aqui questionando se você tem investidores, que acho que agregaria ao que o Zeda perguntou. Olha, posso lhe dizer que o candidato que tem maior trânsito no meio empresarial chama-se Rui Cordeiro. No Brasil, não é só na Bahia. Segundo lugar, nós vamos acrescentar na receita sócios. O faturamento de sócios vai ser um dos carros-chefes. Porém, nós vamos rever todos os contratos que o Bahia tem de patrocínio. Com a Arena Fonte Nova, com a Globo, com todos os patrocinadores, para buscar nesses contratos maneiras de aumentar o faturamento do Bahia. Até esse contrato de troca do Fazendão pela cidade tricolor. O centro de treinamento vai ser revisto. Por quê? Foram avaliadas as áreas, foi feita uma avaliação criteriosa. Quanto valia o Fazendão? Você conhece o valor? Foi feita uma avaliação pela Caixa Econômica Federal? Foi feita a avaliação por uma empresa idônea? Que eu saiba, não. Vamos rever, fazer uma avaliação criteriosa, talvez 3, conforme exige a norma brasileira, e vamos comparar os valores. Quanto o Bahia recebeu lá em Dias Dávila de obras e terreno e quanto vale a área do Fazendão. Se houver diferença, nós vamos cobrar, evidentemente. Ô, Rui, você falou em sócios. Eu sei que sócio dá muito sucesso a questão de sócios lá para o sul do país, dá muito sucesso a questão de sócios. Eu acredito muito no retorno para o sócio. E aqui a gente tem pouco retorno para o sócio de clube. Eu queria saber de você, o que é que você acha dessa questão do novo sócio poder votar, da carência para o sócio? Porque o sócio novo, ele não precisa de carência mais para votar no Bahia. Olha, eu concordei em gênero, número e grau com essa medida. Tanto que votei e
pedir voto para a aprovação dessa medida. Carência para ser eleito, eu acho necessária. Foi feita uma carência de 12 meses, sempre foi isso no meu projeto. Agora, carência para votar, essa que foi dada, pelo menos nesse caráter emergencial, foi corretíssima. E nós vamos estabelecer futuramente uma carência também para votar, porém, muito reduzida, para que não ocorra que a pessoa entre para sócio no dia 5 e vote no dia 10. Isso significa descompromisso com o clube. De quanto tempo, mais ou menos, essa carência? 90 dias, um prazo razoável. Agora, nós vamos implementar uma série de medidas para fidelizar o sócio. Já temos propostas, o doutor Fernando, que está aqui comigo, veio aqui me acompanhando, ele está estudando já uma proposta de 15 laboratórios multinacionais que vão oferecer descontos nas farmácias. São os maiores laboratórios do mundo, 15 grandes laboratórios. Esses descontos terão valores em medicações, em remédios, maior do que o valor da mensalidade do Bahia. O senhor não está prevendo que o torcedor do Bahia vai ficar doente, não, né? Porque não estou prevendo. Não vem. Porém, o torcedor idoso, principalmente, ele precisa comprar medicamentos de alto valor agregado, valor realmente caro, médicos caros e de alto nível. Então, precisa que tenha um desconto. E nós vamos oferecer esse desconto para todos os sócios do Bahia. Muito bom, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos continuar a entrevista com Rui Cordeiro. Fica aí que é rapidinho. Já estamos de volta ao vivo com os donos da bola para você, aqui no estúdio, Rui Cordeiro, pré-candidato à presidência do Esporte Clube Bahia, André Uzeda, jornalista do À Tarde. Eu vou passar a bola para você, Uzeda. Queria perguntar, continuar essa batina, perguntar ao candidato Rui em relação a essa auditoria que se iniciou na intervenção e que muito torcedor quer saber, né? Quer passar limpo o mandato do presidente Marcelo Guimarães Filho, por uma série de denúncias que já foram apresentadas. A minha pergunta para o senhor é se o senhor pretende continuar essa auditoria e quais seriam as medidas adotadas em se comprovando irregularidades praticadas. Olha, às vezes a pessoa não tem muita informação. Eu já trabalhei em auditoria, conheço bastante esse assunto. E a auditoria comigo vai ser permanente. Eu vou auditar todo o meu período e 2 anos para trás, porque a lei me obriga a fazer isso. Vou auditar minuciosamente todas as áreas, social, divisão de base, profissional. Vou passar um pente fino, podem me cobrar que eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Essa auditoria vai ser mantida, prorrogada até dezembro de 2014. Porque eu não quero auditoria para o passado, não, eu quero para o futuro. Para quando eu sair, a auditoria me entregar o meu diploma de uma administração séria, limpa e comprometida apenas com os interesses do Bahia. Nenhum interesse político vai prevalecer na minha gestão. Quem pensar assim, tire o cavalinho da chuva, porque ele não vai, está se enganando. Quando eu ouço falar, e sempre ouvi falar no Rui Cordeiro, aí me vem a lembrança assim do Nestor Mendes Júnior, Fernando Jorge, Jorge Pires, Ademir Esmerim Medina, aqueles que eram tidos como da oposição ao próprio Fernando Schmidt. Você pretende trabalhar com essas pessoas e aqueles grupos que estão aí, tipo Revolução Tricolor, você pretende também dar vez e voz a essas pessoas lá dentro do Bahia? Todos aqueles que tiverem vontade de somar, colaborar e ajudar, eu estarei com minhas portas abertas. Eu sou um homem de diálogo, não tenho rancor, ódio, esse tipo de sentimento não me cabe. Eu sou homem do amor, do carinho, da paz. Eu quero a ajuda de todos. Todos esses que você falou aí, cada um na sua área, cada um no que conhece, na sua expertise, podem me ajudar e eu quero todos ao meu lado. E tem alguém que você não queria perto da sua diretoria? A gestão passada, porque lutei a vida inteira para tirá-los do Bahia. André Uzeda foi um dos que mais lutou no jornalismo e eu, dentro do clube, tenho certeza que foi o que mais lutei. Alguns aí foram omissos, é uma questão de estilo. Tem pessoas que se acomodam, não querem a luta, não querem se expor.
Eu me expus, levei soco, agressões verbais, pontapés. Quem pensa que eu desisti? Em 2008 eu fui candidato contra eles, entendeu? E seria novamente. François Mitterrand foi candidato 3 vezes a presidente da França, perdeu as 3, depois foi presidente. Luiz Inácio Lula da Silva foi candidato 3 vezes, depois ganhou. Eu só vou ser 2, vou ganhar agora na terceira. Quando você fala gestão passada, Paulo Maracajá está incluído, não? Olha, é uma questão de foro íntimo dele. Se ele acha que está... Não, mas o senhor, estou perguntando ao senhor. Não, até porque, como ele tem um cargo no tribunal, ele não poderia fazer parte. Se não me engano, existe legislação que proíbe ele de participar. Mas a minha pergunta, agora, se ele apoiou, vez lá? Se ele apoiou, ele que responda pelo apoio que Maracajá deu. teria voz e vez na sua administração do Bahia? Não, voz e vez ninguém vai ter, só a torcida tricolor. Isso eu já disse aqui. Só os sócios, a torcida e os sócios. Eles terão voz e vez, assembleias, discussão. Nada será feito sem democracia. Entendeu? Eu posso lançar projetos e ideias, mas vou querer a aprovação do Conselho e da Assembleia, até por minha segurança própria. Atitudes personalistas não fazem parte do meu projeto. Quando o senhor fala que não vai querer nada da gestão passada na sua administração, em uma possível administração do senhor, o senhor fala só de quem comandou ou de todo o corpo de funcionários? Sim. A minha pergunta é o seguinte, se automaticamente o senhor, sendo presidente, o senhor vai desligar todos os funcionários que participaram da gestão ou o senhor pensa em reaproveitar em áreas específicas? Como é que funcionaria isso? Olha, os funcionários são pessoas que recebem ordens dos dirigentes. Não se pode culpar um funcionário por atitude nenhuma. Quem manda é que é responsável. Os funcionários excedentes que estão lá em sinecuras, recebendo o dinheiro do Bahia sem trabalhar, terão aviso prévio a partir do dia 7 de setembro. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui do Daniel Neto. Ele diz, Ratz hoje é unanimidade entre os torcedores. Rui, você tem interesse em convidá-lo para assessoria jurídica ou algo maior? Não sou populista. Não quero aproveitar a popularidade de Carlos Ratz, um homem de bem que eu aprendi a admirar nesse período. Vou me negar a responder essa pergunta porque não sou populista. Poderia dizer aqui que sim, para poder angariar essa simpatia, mas isso fere meus princípios. Não responderei. No dia 7 vou conversar com o Ratz. Aí é outra história. Ele não será mais interventor e eu serei presidente. As coisas vão mudar de posição. Hoje a posição é essa. Eu sou candidato, ele é interventor. Me nego a conversar com ele hoje sobre isso. No dia 7, conversarei. Voltando ao futebol, qual o treinador do seu agrado hoje no Brasil? Que você gostaria de ver comandando o Bahia? Olha, o Brasil tem grandes treinadores. Eu considero o Cristóvão um treinador muito bem integrado ao Bahia. Um ex-jogador, um tricolor, uma pessoa que, pelos pronunciamentos que eu tenho ouvido dele, muito sensata e muito correta. Vou conversar com ele porque eu quero acabar com essa história de treinador tampão, treinador meteoro. Eu quero o treinador do Bahia que seja um astro perene, como se faz na Inglaterra, no Manchester United. Talvez não se consiga no Brasil, um país imediatista, levar 16 anos como treinador. Porém, podemos levar 2 anos, 3 anos, fazer um trabalho de base. Para isso, eu vou preparar uma equipe de apoio a Cristóvão para não deixar ele entregue nos momentos ruins, entregue a questionamentos difíceis. Nós temos que blindar o treinador, temos que protegê-lo, porque ele está numa função muito difícil, uma função árdua, espinhosa. Todo mundo sabe o que é o treinador, o que sofre as pressões de um treinador. Então, vamos procurar blindar o Cristóvão, dar-lhe apoio moral, psicológico, apoio técnico, para que ele desempenhe a sua função isento dessas pressões. Nosso técnico tem que estar tranquilo para desempenhar bem. Qualquer profissional, em qualquer empresa, tanto aqui como fora daqui, precisa de tranquilidade e apoio da direção para realizar bem o seu trabalho. E quem contrata é o presidente, o senhor como presidente, ou a comissão técnica? Você vai ouvir o treinador? Numa empresa que tem hierarquia, o presidente é o responsável. Ele não pode ser omisso. A comissão poderá indicar pessoas. Agora, a aprovação cabe ao presidente, porque ele é o responsável.
Na hora de pagar, na hora de responder para a torcida, a cobrança é no presidente. Não serei omito. O ex-presidente dizia que tudo era com Angione. Comigo não tem negócio de Angione, não. Comigo, é com Rui Cordeiro. Para que me cobrem, eu vou assumir. Não vou delegar responsabilidade. As responsabilidades têm que ser do presidente. Para isso ele vai ser cobrado, para isso ele tem o cargo. Nada de omissão. O Zeda, uma pergunta para você, Rui, peço que você seja mais breve, que o tempo está acabando. Minha pergunta é o seguinte: hoje o torcedor questiona muito a política de preços da Arena Fonte Nova. Acha o valor muito caro, tem reclamado disso. O senhor falou de rever contratos. Então, minha pergunta é o seguinte: o senhor tem algum projeto nessa área de reduzir preço, de algum tipo de promoção? Como é que o senhor enxerga? Ou o senhor acha que o preço também não está caro e acha que está tudo bem? Eu acho que o preço está caro. Já disse isso ao diretor da Arena Fonte Nova. Inclusive, repeti no domingo ao encontrá-lo lá. É uma pessoa muito educada, preparada, tem o melhor relacionamento com ele e com todos, porém, vou exigir na Arena lugares populares. A torcida do Bahia é o povo. O povo precisa estar presente lá na Arena Fonte Nova. Precisamos ter ingressos compatíveis com a renda do nosso povo. Quanto seria, mas... Precisamos ter ingressos caros para quem pode pagar caro. E ingressos populares para a massa tricolor, que tem que estar lá. Qual a média? Eu acredito que o ingresso de R$20 seria compatível. Porém, vamos fazer uma equação com a Arena Fonte Nova, no sentido de ter um ingresso em determinados jogos de um valor bem baixo para que a torcida... Você não pode perder o gosto de ir ao estádio. A torcida tem que estar familiarizada com o estádio, tem que ir ao estádio. Uma resposta rapidinha, que você que está terminando aqui. O Bahia tem condições de ter um estádio próprio? Olha, condições tem. Agora, eu não acho hoje... Viável? Nós temos... Não é viável. Nós temos Pituaçu aí. Nós temos a Arena Fonte Nova, onde nós temos um contrato assinado, gente. Contratos são feitos para serem respeitados. Eu sou do tempo em que as pessoas, às vezes, nem precisavam de um contrato. Acertavam uma coisa, estava acertado. Ok, Rui, então, obrigada. Nós temos um contrato, vamos honrar. Agora, vamos honrar defendendo os interesses do